Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Pavão. Eu sou a Larissa Maniz. E juntas nós somos o Café com Mães. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito gostoso, que é sobre a imaginação. Ou seja, a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, através da imaginação, que é algo muito comum nos nossos filhos, né? Ainda pequenos e que a gente pode estar aí estimulando e ensinando eles a fazer isso de uma maneira mais efetiva para a vida amanhã, né? Dá uma direcionada, na verdade, né? Porque eles já nascem com isso muito aflorado, né, amiga? Isso. E aí, o que acontece é que aí vai perdendo, né? Minando, né, essa criatividade, essa fantasia deles, e depois que a gente cresce, a gente aprende, né, que nem a gente estuda, de que nós podemos realizar tudo que a gente sonhar, que a gente quiser, através do pensamento e do sentir, né? Isso. Então, isso já vem da criança, e aí a gente vai lá e... Então, como a gente pode direcionar eles, né, para manter. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é explicar um pouquinho como é que a gente já sabe, né, através de estudos, de leituras que a gente andou fazendo em conjunto, porque todo mundo já sabe que a gente estuda junto muita coisa, né, Lari? Sim. E que faz toda a diferença. Então, assim, nós temos pensamentos, tudo que existe ao nosso redor, em torno da gente, antes de ser um pensamento, certo? Uma cadeira, antes de ser uma cadeira, foi um pensamento. E é assim com tudo, certo? E aí, os pensamentos que a gente tem, eles geram emoções, sentimentos, né? E esses sentimentos, eles vibram. E ao vibrarem, eles entram em contato com a matriz divina, que muita gente chama de o campo, né? Então, é o campo da criação. Esse vibrar, ele retorna para a gente, né? Porque, imagina, o sentimento vibrando em ondas, ele, vamos dizer assim, de maneira bem simplória, ele bate lá no campo e retorna. Isso mesmo. Então, a importância da gente ver tanta gente aí, tantos especialistas falando da qualidade do pensamento, né? Que você pensa, cria a sua realidade. Então, muita gente falava sobre a cocriação, né? Até um bom tempo atrás. E aí, conforme a gente foi estudando, a gente descobriu que, na verdade, você não cria nada, tudo já tudo está criado. A gente simplesmente acessa aquela realidade, certo? É ilimitado, né? Então, Isso. Só abrindo um parênteses, uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falou, mas então é muito limitado, porque se a gente não pode criar nada, né? E aí é o contrário, tem muita coisa, inclusive, que a gente nunca nem pensou, porque a gente se limita. Então, assim, a gente mesmo, quando pensa em algo, a gente já vem com pensar, não, mas isso não é para mim, inconsciente. Então, ou então não chega nem a pensar, porque, imagina, por achar que não merece, ou que não é possível, ou qualquer outro sentimento, e na verdade a fonte é infinita, né, do Criador, e existe tudo. Então, tudo que a gente quiser e o que a gente não sabe que a gente quer, existe. Então, por isso que é ilimitado, não é limitado do jeito que ele me falou, não, se a gente não cria, então a gente não pode criar nada, é porque tem muito mais do que a gente criaria, né? Exatamente, e aí muita gente questiona, né, essa coisa do bem e do mal, né? Como é que pode o bem para um, o mal para o outro, né? E a gente precisa entender que está diretamente relacionado com aquilo que você está criando de vibração. Aí sim a gente cria, certo? Então, você cria a vibração que você está emanando. E então, o universo, vamos chamar assim, o universo não entende se é bom ou ruim, ele não qualifica. Ele simplesmente vai te devolver daquilo que você está vibrando, né? Não é? Sentindo. Daí a importância da gente estar aí conectado com a prática da gratidão, com a alegria, com o sentimento de amor, com sentimentos positivos, né? Que vão te trazer resultados
equivalentes a essa vibração. Então, quando você tem um sentimento de medo, você vai vibrar medo e vai criar mais situações, acessar a realidade. Isso, do medo, né? Isso. E aí você entra no campo do medo, de todas as possibilidades que o medo envolve, né? Isso. Eu estava conversando hoje com uma paciente, inclusive, disso. Ela falou para mim, como todos nessa situação aí da quarentena, que tem muito medo de alguém da família pegar, que não sei o quê. E aí ela teve crises de pânico e começou a tomar um remédio. E o remédio, faz 5 dias que ela tá tomando, o remédio seca muito a boca. E perdeu o apetite, diminuiu o sono, e tá muito ruim para ela esses primeiros dias. Aí eu falei, então, olha só, você pode continuar vendo todos esses aspectos que vão passar, porque o remédio demora uns 15 dias, vai um mês para passar, ou então, que tal você pegar, aproveitar, você costuma tomar bastante água por dia? Eu falei, não, quase não tomo, eu trabalho, às vezes passo o dia sem tomar água. Eu falei, então faz o seguinte, você tá com a boca muito seca, que era a queixa principal dela. Então você vai encher uma garrafa de 2 litros e vai levar essa garrafa para onde você estiver. E aí você vai ficar tomando, só picando, você não vai ficar tomando um monte de água, vai passar o dia tomando. E aí você vai usar esse efeito colateral, essa coisa ruim que você está reclamando, para o seu bem. Quando você terminar, quando você já estiver se sentindo bem, no final do mês, passado 30 dias, você já vai ter criado um hábito de tomar 2 litros de água. Vai funcionar melhor seu organismo, você vai ficar bem melhor e vai ter criado um hábito bom. Então, vamos fazer esse exercício de olhar até para o que está ruim, mas olhar o que a gente pode aprender e mudar, transformar mesmo, que é a vibração, né? Então, ela adorou, e é um exercício que a gente precisa fazer com tudo, né? A gente tem escolha, né? Isso, tem escolha, e a gente pode escolher. Então, parece papo da nova era, né? Mas é mesmo, e não é só papo, é a realidade. Então, assim, ou você usa essa lei universal a seu favor ou contra você, porque você não vai conseguir mudá-la. Ela está estabelecida assim e é assim que funciona. Ou você entende e procura incorporar teu contexto de realidade dentro dela, ou então você vai ter dificuldades. Não porque Deus castiga, porque Deus pune, porque Deus gosta mais do outro do que de mim, nada disso. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, para viver o melhor. E aí o nosso medo, aquilo que vem sendo introduzido na base da porrada, a nossa vida toda, né, que a gente é obrigado a engolir esse contexto e estamos vivendo isso aí de novo, né, quer dizer, uma doença que mais de 90% as pessoas se recuperam, né, é uma doença recuperável, e aí todo mundo morrendo de medo, né? Quer dizer, a informação sobre os efeitos dela e os resultados dessa doença também sendo manipulados, né? E a gente começa a descobrir um monte de coisa dentro desse contexto, e aí você vê que o quanto a gente é manipulado para sentir medo, porque o medo nos enfraquece, tira o nosso poder. E controla. E controla, exatamente. Então, é da gente prestar atenção nisso, entender, procurar incorporar na nossa própria vida enquanto adultos, né? E estimularmos as nossas crianças a ter isso, né? Você sabe que eu estava ouvindo um áudio falando justamente dessa questão da realização dos nossos desejos, né? Do Neville Goddard. Ai, eu adoro ele, nossa. É demais, né? Nossa. Ele relata a situação de uma moça que queria muito um chapéu, mas isso lá né? Ela viu na vitrine e ficou encantada, apaixonada pelo chapéu. E aí,
Mas, assim, o dinheiro dela não dava para comprar, né? Então, tipo assim, o valor do chapéu era um terço o valor do aluguel dela, entendeu? Tipo assim, não ia rolar, né? Mas ela ficou tão apaixonada, ela foi na loja, ela provou o chapéu e ficou encantada com o chapéu, pamba, e o chapéu na cabeça dela, ela falou, mas eu queria tanto, eu quero tanto, eu quero tanto. Aí um dia a amiga chega e presenteia ela com o chapéu e diz para ela, eu comprei, você viu? Você ouviu isso? Tem, o livro, não é o livro Sentir é o Segredo? Isso, é que tem um cara no YouTube que faz a leitura desse. Eu sei quem ele é. Eu li esse livro. Você leu? É bárbaro, né? É. E aí ela ganha o livro da Exato, amiga, o chapéu, exatamente o chapéu. aquele chapéu. E aí ela fala, mas por que você está me dando, né? Ela fala, porque eu entrei na loja, comprei por impulso, mas depois eu não me vejo usando ele, mas eu acho ele a sua cara. E aí presentei a ela, né? E aí ela fica se questionando. Caramba, por que que eu ganhei o chapéu, né? Por que que não me foi dada a condição de comprar, né? E aí, então, é jogada a realidade para ela dentro de um contexto que, se ela tivesse que comprar dentro da condição atual dela, mesmo que ela tivesse o dinheiro, ela não ia comprar o chapéu, ela ia usar para pagar uma conta, para fazer qualquer outra coisa, né? E aí, o Godard questiona ela exatamente isso, né? Então, assim, você ganhou porque se você tivesse ganhado dinheiro para comprar, você não compraria. Não é verdade? E ela queria muito, né? Ela sentiu muito, né? Então, ela acessou mesmo aquilo como o dela, né? Porque o fundamental é o sentir, né? É isso que ele fala. Porque o pensamento, ele direciona, mas você realiza através do sentir. Quando você une o sentimento, né? Isso. Muito legal. Muito legal. Eu trabalho, você falou das crianças, né? Das nossas crianças. Eu sei que você também trabalha bastante isso, até mais do que eu. Mas eu achei engraçado porque eu falo muito do poder, que a gente tem que ser muito... Tenho ensinado mantra, ser positivo, olhar para o lado bom das coisas, tal. E aí, esses dias, ele viu propaganda na televisão. Ai, mamãe, você compra pra mim um brinquedo, né? Tudo ele pede pra comprar. Aí eu falei, tem que ver, né? Porque eu não costumo falar não, né? Eu sempre falo assim, vou ver, né? Pra evitar tantos nãos. E aí, se é uma coisa que ele insiste muito, eu acabo dando. Mas se não, a maioria acaba passando. Ele só quer mesmo saber se ele tem a possibilidade de ter um dia, sabe? E aí fala, mamãe, você comprei? Eu falo, vamos ver, né, filha? Porque você já me pediu um monte de coisa, vamos ver se eu vou achar, que tem que procurar. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, se você pensar que você vai conseguir, você vai. Aí eu falei, filha. E aí você responde o quê, né, amiga? Filho, isso mesmo. Ai, gente, como eles repetem tudo. Que eu falo, você tem que pensar que vai conseguir, filho. Senão, e ele na hora usou isso. Se você pensar que tem, tem. É simples. Eu falei, é verdade, filho, eu vou procurar. Mas eu acho bonito isso, porque, assim, é engraçado. Lógico que a gente fica, né, às vezes não sabe muito bem como lidar, né, com as situações, mas no salto eu acho que é legal, porque ele acredita, então, de certa forma, ele está acreditando que ele pode, o que ele quiser, e acho bom. Uma hora, é o que eu falo, a vida encarrega de mostrar em doses homeopatas ou não as frustrações, acaba, né, não é tudo que ele vai ter. Mas acho que sonhos tem que ter, a gente tem que estimular a ter sonhos, né? Porque se ele não consegue isso, vai conseguir de outro jeito, mas ele precisa querer muito, né? E você sabe, assim, tem um cara que eu gosto muito, que é o Bruno Gimenez, e ele diz uma coisa que eu acho que faz todo sentido mesmo, de verdade. Que é a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Tudo que a gente põe na cabeça, a gente realiza. Então, ele faz esse convite para reflexão, né? Do olhar para tudo aquilo que você pôs na cabeça, que você ia fazer, você fez.
Então, é você realmente desejar ardentemente aquilo, e aquilo se realiza, não importa como. E aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é uma energia. É um fluxo de entrada e saída, e ele flui, né? O problema nessa questão do dinheiro é que a gente foi educado a acreditar que o dinheiro é ruim, né? É uma crença. Não. É uma crença. E a energia vai onde a atenção está, né? Onde você coloca o foco, acontece. Por quê? Porque você vai vibrar que você quer aquilo, né? E aí, de novo, não importa se é bom ou se é ruim. Isso, é importante essa informação. Não é? Porque se eu vibrar na lamentação, que nem as pessoas muitas vezes falam da oração. Então, orar, a maioria das pessoas, eu espero que isso mude, né, cada vez mais, mas quando você fala em orar, as pessoas normalmente direcionam a oração para pedir algo que está doendo, para sarar algo que está doendo, seja no aspecto físico ou emocional ou espiritual, enfim. E aí a gente entra nesse contexto da lamentação. Senhor, por que comigo? Né? E a gente vai por esse caminho. Então, assim, é muito pouco tempo atrás que eu aprendi esse contexto da oração. Nós aprendemos, né? Eu aprendi isso com você também. Que é até a forma de pedir, né, amiga? O pedir talvez não seja a melhor forma, porque a mente, se ela está pedindo, ela entende que ela não tem. E nós temos tudo dentro da gente, porque Deus mora dentro da gente e é ilimitado. Como a gente falou, basta acessar. Então, a mente, ela é muito inteligente, né? Então, o que eu estou pedindo, eu não tenho. Se eu estou pedindo, eu não tenho. Então, a melhor forma, talvez, seria, né, agradecer. Vou agradecer algo que eu não tenho? A gente tem, a gente só não sabe ainda como acessar, né? É que nós fomos criados para ver para crer. E a regra é crer para ver, não é? Então, quando eu creio que a vida pode me trazer e que eu vou realizar e que eu vou atingir o propósito, e isso não importa o modo como isso vai acontecer, porque o como é com ele, né? Então, eu desejo, manifesto a minha intenção, aquilo que eu quero, e continuo atuando dentro de um propósito, com ações, para que aquilo aconteça. Mas aí você vê a mágica acontecendo, né? A Rhonda, né, fala no livro, né, da gratidão, o milagre, né? Isso, né? O segredo, Isso. E a magia, o livro a magia, dela, isso. O segredo, a magia. E o Neville Goddard também fala, mas ele fala, por exemplo, você vai pensar o que você quer e você vai imaginar mesmo a cena sentindo. Então, assim, eu vejo como uma oração muito boa. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu não estou pedindo, eu só estou ali antes de dormir. Ele propõe para a gente imaginar uma cena do que a gente gostaria de ter, mas imaginar a cena em primeira pessoa, não como observadora, né? Como se eu estivesse vivendo aquilo que eu desejo. Então, eu sinto o cheiro, eu escuto vozes, eu vejo o aperto de mão de um fechamento de um contrato, eu sinto a mão da pessoa. Então, assim, em primeira pessoa. Eu confesso que não é muito fácil, assim, né? Logo de... Cara, porque geralmente a gente tem aquele costume de observar. Então, vou ver uma cena, uma tela na minha frente. Não, mas ele fala que o segredo é sentir. Então, a gente tem que sentir como primeira pessoa. E é essa oração, porque ali a gente está concretizando. Porque se a gente pensou, é porque existe. Se não existisse, a gente não ia ter nem a capacidade de pensar, né? Isso. Então, eu acho muito bonito isso. E né? A gente precisa, de verdade, criar esse alinhamento, né? Então, assim, eu manifesto o meu desejo, só complementando o que você estava falando, né? Eu manifesto o meu desejo, eu crio ações para que esse desejo se realize, e aí existe uma mágica que traz os acontecimentos de maneiras surpreendentes para ter o contexto de vida. Então, quando você estabelece, por exemplo, eu sou um adolescente, estou decidindo qual profissão eu vou atuar, então eu quero ser médico,
né? Vou fazer medicina. Mas para fazer medicina é um curso caro. E aí o meu desejo de fazer a medicina é tão grande, e eu paro e eu me conecto ao Criador e eu digo para ele, eu quero exercer a medicina, eu declaro o meu desejo. Aí chega um amigo meu dizendo que ele tem um amigo que é médico que está precisando de alguém para ajudá-lo no consultório dele. Aí eu vou lá, me candidato à vaga, aí eu entro porque, né? E aí eu começo a trabalhar com esse médico, começo a conhecer melhor, manifesto para o médico meu sonho de ser médico, e aí todo o universo já trabalhou ali, já conspirou ali para você estar com a pessoa certa, a pessoa vai lá, financia o teu estudo, te ajuda, te orienta e você vai lá e realiza aquilo que você queria de uma maneira surpreendente, né? Isso é só um exemplo, né? Eu tô tirando Jeff Murray. Não, é maravilhoso tudo isso, porque as coisas vão acontecendo e você fala, da onde surgiu isso? Aí você lembra que era uma coisa que você queria muito e já aconteceu com você, já aconteceu comigo, com muitas pessoas, né? Sim. E às vezes você fala, nossa, como que isso aconteceu? Veio do nada, né? Às vezes você até esqueceu que um dia você desejou aquilo. Já aconteceu comigo. Nossa, é uma coisa tão maravilhosa que eu não lembro de ter pedido isso. Mas aí você vai lá pensar, é uma coisa que estava dentro do seu coração, que você queria muito, né? Então é muito mágico, é a pura magia da Honda mesmo, né? Então, quando a gente vai lá e agradece antecipadamente por ter conseguido algo que você deseja muito, mas que ainda não aconteceu, você está fazendo a mágica acontecer. É como se você tivesse uma varinha de condão na mão e fosse, né, dando os seus encantamentos. E aí... Ai, amiga, nós vamos ter que trabalhar isso, você vai ter que trabalhar isso, porque olha, eu falo Honda que nem todas as pessoas conhecem, né? É a autora do livro A Magia que fala da gratidão, é a Rhonda Byrne, né? Rhonda Byrne. Isso, então. E a Estela, né, para quem não sabe, ela que conduziu todo esse estudo através desse livro da gratidão, que foi onde eu tive o primeiro contato com a gratidão. E para mim foi uma coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa, e nos aguardem, tá? Aguardem a Estela, porque vai ter coisas aí que vai ser muito maravilhoso. O objetivo é poder fazer com que as pessoas compreendam esse mecanismo. A partir do momento que você compreende, fica muito mais fácil de você pôr em prática. E aí, quando você põe em prática, as coisas começam a acontecer, e aí a gente fala que é mágica, mas não é, é um contexto com um começo, meio e fim, com fundamento, né? Sim. E que é maravilhoso, e o nosso objetivo é levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Daí que vem um curso por aí, vamos ver, né? É isso mesmo. Já acontece. Dá spoiler. Isso. E, dona Lissandra? Gente, Lissandra e Larissa, estamos aqui num trio bom, montando umas coisas bem legais aí. Vocês vão ver e vão gostar, tenho certeza. Então, é importante a gente colocar esse contexto de criatividade e imaginação nos nossos filhos, que já está lá. A gente não precisa se esforçar muito para, né, trazer isso à tona, porque está lá. O que a gente precisa parar é de podar. De matar isso neles, né? Exatamente. Então, de ensiná-los a usar isso de maneira positiva. E aí fica mágico mesmo, porque você introduz todo um contexto de sonho, de fantasia, que a gente depois tem que resgatar na fase adulta, porque parte disso morreu, né? E aí você tem que criar ali um esforço para trazer aquilo de volta. Dependendo de como foi cortado isso na infância, a pessoa tem dificuldade para trazer de volta. Sim,
Com certeza, não, a gente não pode, a gente precisa facilitar, né? Facilitar para eles. Acho que só da gente não cortar, não intervir tanto, deixar eles mais livres com os sonhos, com o faz de conta, né? Já é um ótimo caminho, né, amiga? Isso, com certeza. Essa semana mesmo o Aaron perguntou para mim, mamãe, tenho que te contar uma coisa, sabe? O ano passado, na escola, um menino do 3º ano falou para mim que Papai Noel não existe, nem Coelhinho da Páscoa, Oh, nem meu Deus, eu choro. Aí eu fiz assim, Ai, que falou beleza. isso pra você? Aí ele falou, mamãe, é verdade? Eu falei, claro que não. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Quando você nasceu, na noite depois que você nasceu, nós estávamos na maternidade, só eu e você. Você nasceu às 11h52 da manhã, aí um monte de gente veio te ver, e aí nós ficamos sozinhos. Aí a mamãe estava meio dormindo assim, e a mamãe viu que alguém estava entrando no quarto. Aí a mamãe olhou e fez assim, pode entrar, eu estou acordada. Você acredita que era o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e a Fada dos Dentes? Não acredito! Eu falei, e junto deles, sabe quem tava? Mamãe Noel. Não acredito! Contei uma história, né? Mas é demais. A vida dele, de como ia ser. Histórias curativas, né? A história tem esse poder, história curativa, né? Pois é. Aí a Mamãe Noel pegou ele no colo, beijou a testa dele, falou, aí a Fada do Dente veio assim, batendo as asinhas bem pertinho de mim e falou dos dentinhos dele, que quando caísse ia acontecer isso, isso, isso e isso. Enfim, aí ele falou, mamãe, isso é demais, que legal, então você conhece eles? Eu falei, eu conheço, e um dia você também vai conhecer, porque você vai ter seus filhos, e aí você vai ver só como é legal. Legal, mãe, muito legal. Então, assim... Perfeito. Vou falar, amiga, se tá certo, se tá errado, eu não sei. Né? Mas a alegria dele, né, a satisfação dele de validar a crença dele ali, eu acho que foi mais importante do que qualquer Claro. Uma hora ele vai saber que isso É o que eu falei. Não é? A vida vai se carregar. Não é? Uma dica de filme, né, que a gente estava conversando, que tem tudo a ver com essa história que você contou, para quem tem crianças ainda nessa idade que acredita, é A Origem dos Guardiões, tem no Netflix, só eu fazendo propaganda, né? Mas lá reúne todos eles, reúne a Fada do Dente, Papai Noel, o Jack Frozen, que é do gelo, que faz o gelo, tem o Breu, que é o bicho papão, tem o Coelhão da Páscoa, todos eles, e aí eles incentivam a acreditar na magia. Então, assim, o Breu existe, sim, enquanto as crianças têm medo dele, mas aí no filme todos se reúnem para fazer as crianças acreditarem neles. E aí, quando acredita e não tem mais medo do Breu, o Breu desaparece. Então, assim, é maravilhoso, porque tem todas as lendas num filme só. Pura fantasia, sabe? É muito lindo. É um filme para adulto também, com certeza. Pois é. E é mágico. Gratidão pela dica. É maravilhoso a gente colocá-los assim nesse trilho. Tem que ser assim. A gente vai facilitar demais a vida deles. Eu acredito muito nisso, né? Eu também. Que a gente vai fazer esse movimento, sim, e na verdade estamos fazendo, né? E o benefício é para a vida, né? É para a vida. Então, é mágico, é maravilhoso. Amiga, gratidão. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito bom esse papo, tão gostoso como sempre é. Agradeço. Quem está escutando a gente, né, amiga, e está ouvindo a gente, não curtiu ainda, não se inscreveu, por favor, faça já, né? Se inscreva, curta os outros vídeos, aciona o sininho para receber os próximos, né? E compartilha, né?
Porque assim ajuda a gente a levar a informação para mais pessoas e ajudar quem precisa, né? Exatamente, isso mesmo. Gratidão para você Obrigada. que nos acompanha, né? E leva o nosso vídeo adiante, compartilha com os amigos e ajuda a gente a ajudar e ajudar e ajudar mais e mais pessoas. Obrigada, amiga. Te amo muito, muito, muito. Eu também, amor. Beijo. Linda. Beijo.